Salve, muito boa noite, o Frente a Frente no ar. Nós vamos falar de política mais uma vez. Você sabe que política é que define o seu aluguel, a sua casa e a educação das crianças, né? Daí a importância. O Congresso Nacional está voltando aí do recesso parlamentar. Durante esse tempo, o foco esteve exatamente no Palácio do Planalto. Mas agora os deputados voltam e na terça-feira que vem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reúne os líderes e vai definir a pauta de votação. Este é o poder, a prioridade de votação do Congresso Nacional. Nós hoje estamos aqui com o deputado Luiz Miranda, ele é do DEM, daqui do Distrito Federal. É o primeiro mandato dele, é uma leva nova de políticos, ele é empresário e exatamente decidiu se candidatar e foi eleito aqui pelo Distrito Federal para fazer uma participação, mostrar o seu lado empresarial e mudar um pouco ali o cenário do Congresso. Deputado, muito obrigado por o senhor ter aceito aqui o convite de vir ao Frente a Frente. Bom, primeiramente, boa noite, Zé Maria. É um prazer estar aqui na Rede Vida, no Frente a Frente. É sempre bom poder dividir um pouco a população, o que vem acontecendo dentro do parlamento, o que a sociedade pode esperar nos próximos dias. E essa oportunidade que você nos dá aqui hoje é muito importante. Muito bem, você pode participar e deve participar aqui do Frente a Frente. Anote aí o nosso WhatsApp, 619-8369-5236. Eu vou repetir, 98369-5236. O número está aí na telinha e o código aqui, você sabe, é 61. Olha, a Denise Rotenburg, que sempre está aqui nessa mesa redonda, ela teve que fazer uma viagem. Na semana que vem ela estará de volta e eu vou levando aqui por minha conta e risco, viu? Então, participem e mandem perguntas. Deputado, é um momento muito importante do Congresso Nacional e a gente tem notado que é um Congresso diferente, reformista. Acaba de aprovar uma reforma muito importante, a da Previdência, que agora, o segundo turno, já é favas contadas, deve ser votado. Mas a reforma tributária é um desafio, né? Bom, a reforma tributária, nós sabemos que ela é a mais esperada por todos os brasileiros. É um anseio da nossa sociedade que seja feita uma reforma tributária, mas não é de hoje. Isso vem desde a Constituição em 88. Falava-se que a reforma tributária deveria vir na sequência, porque a Constituição, para os brasileiros que desconhecem, ela não contemplava um modelo tributário realmente justo, um modelo tributário. O que seria um modelo tributário justo? Um modelo que contemplasse a realidade do dia a dia do brasileiro. Eles fizeram, na verdade, uma prévia na Constituição. Estimava-se que, no máximo, em 4 anos, deveríamos fazer uma reforma tributária, adaptando a uma realidade que, de fato, atendesse os anseios da sociedade brasileira. Já se passaram-se aí mais de 30 anos e a reforma tributária não ocorreu. E num parlamento tão reformista como o que nós estamos vendo hoje... O parlamento agora está mais reformista. Focado nas reformas, focado em atender o anseio da população, fala-se em reformas administrativas, reforma política, né, que é tão aclamada, muitos até desconhecem o que seria uma reforma política. Existem várias reformas por vir e a mais importante, sem sombra de dúvidas, é a reforma tributária. Exatamente. Deputado, eu assisti aqui os debates, desde Mussa Demes, eu não sei se você se lembra dele, Germano Rigoto e mais ultimamente Luiz Carlos Rauli. Olha, existem vários projetos de reforma tributária. Um que ganhou a prioridade na Câmara dos Deputados é o do líder do MDB, Baleia Rossi. É um projeto simplificador de impostos, não é complicado, tem uma mini-reforma tributária, né? Tem muita gente que nem gosta de chamá-lo de reforma tributária. E outro projeto que foi elaborado pelo deputado Luiz Carlos Rauli e que acabou adotado pelo Senado Federal. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, assinou o projeto e agora é o projeto do Senado. E tem também o do API, que é o presidente de uma associação de defesa, né, tributária, e que todos vão na mesma linha. É a simplificação, a atualização, né, para acompanhar aí a nota eletrônica e o computador. É um projeto que pode ser aprovado. É esse que o senhor defende? Bom, na verdade, eu sou presidente da Frente Mista, né, Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária. Como presidente da frente, eu escuto praticamente todos os parlamentares e senadores sobre o tema. E o que nós identificamos ali no questionamento sempre é qual a reforma é aprovável. Porque não podemos mais brincar de parlamento.
Não podemos mais brincar de votação. Nós precisamos trazer para a sociedade uma resposta efetiva. Então, quando se discute qual a proposta que nós gostaríamos, nenhuma delas nós gostaríamos. O povo brasileiro, ele quer redução de impostos, ele quer pagar menos sobre o consumo, sobre o produto, pois quem paga mais sempre é o mais pobre. Nós vivemos num sistema tributário regressivo, onde quem ganha muito num sistema de escala paga muito pouco imposto no nosso país. Os grandes empresários, nas suas realizações de lucros e dividendos, são isentos totais de pagamento de impostos, e nós sabemos que muitos desses estão dispostos, inclusive, a pagar sem problema nenhum. Os mais sérios, os que realmente são produtores e produzem no nosso país, geradores de empregos, querem pagar impostos despreocupadamente em lucros e dividendos, desde que haja uma compensação, uma redução do imposto de renda à pessoa jurídica. Esse encontro é um encontro importante. E nenhuma das propostas vem tratando desse tema, que é o tema mais importante para a nossa sociedade. Então, essa é a que nós gostaríamos. Mas quando se pergunta qual é a provável, qual é aquela que está mais perto de uma aprovação, qual que tem a simpatia dos governadores, que influenciam tanto no voto dos deputados, qual que vai influenciar nos prefeitos, que não vão criar manifestações contrárias à aprovação de uma reforma tributária, e aí sim a do BNAP, que vem sendo encabeçada pelo presidente do MDB, que é o Baleia Rossi, ele que trouxe aí a proposta do BNAP. Essa sim, a gente entendeu ali, pelo movimento desses setores, de que ela é mais fácil de ser aprovada. Ela vem trazendo uma simplificação com a união dos tributos, eles chamam do imposto único, tão comentado no Brasil, onde a população pode saber quanto exatamente está pagando sobre um produto. Se vai ser 25%, então se um produto vale 100, ele vai lhe custar 125, porque vai ser externado ali de forma visível, como é feito nos Estados Unidos, o valor que se paga-se por aquele imposto. Mas ela, de fato, não trata sobre exoneração de consumo, não vem trazendo essa questão de lucros e dividendos, e a gente acredita que, por ela estar mais simples, ela está mais fácil de ser aprovada e, óbvio, é possível apresentar emendas. Eu mesmo estou planejando apresentar, junto com a Frente Parlamentar, uma emenda que traga esse tema tão desejado pela população, mas talvez seja um tema impeditivo de uma possível aprovação. O governo também elabora uma proposta de reforma tributária do Marco Sintra, né, que deve apresentar e que traz um imposto permanente. Aquele imposto dos cheques, lembra? Que é um imposto sobre movimentação financeira, seria permanente. A indicação é de que seria de 2,5%. E a curva de Laffer é uma curva que mostra, se você vai aumentando o imposto, vai aumentando a arrecadação, até chega um ponto de estresse. Então, aumenta o imposto, cai a arrecadação, porque começa a sonegação. E esse 2,5% sobre transação financeira leva as pessoas a andarem com dinheiro na mão, né? Zé Maria, você sabe que isso pode ser uma fake news, né? Porque, a verdade, isso não saiu da boca dele com essas palavras. O que ele apresentou foi um projeto, ou uma ideia, na verdade, porque de fato não existe projeto nenhum. Você está falando do Marco Sintra? Estou falando do secretário Marco Sintra, secretário da Receita Federal, que foi deputado federal, tem uma experiência enorme. Defendeu o imposto único. Uma experiência enorme no tema. Foi um constituinte. Então, é uma pessoa que tem um know-how indiscutível. Bem como também o Paulo Guedes também tem uma experiência no mundo da economia que nós não podemos discutir, de que, de fato, se sair uma proposta do governo, ela vai tentar, de certa forma, contemplar todos os anseios da sociedade e não vai bater de frente. Ninguém quer mais uma CPMF. Nós não votaríamos, eu não voto num novo imposto se a gente não tiver condição de desonerar a carga tributária sobre a população. Então, na verdade, a ideia dele é um pouquinho diferente, é desonerar a folha de pagamento. E para tirar da folha de pagamento, criaria-se um imposto sobre transações financeiras para tentar equilibrar. Então, você está tirando com a mão e para não ter renúncia fiscal, o que é proibido no nosso país, veemente, você pode até ser impeachmentado, perder o teu mandato, ninguém quer passar por isso, nenhum presidente vai permitir que isso aconteça. Então, para tirar com a mão, que é desonerar a folha de pagamento, para aquecer a geração de empregos, nós estamos com um desemprego absurdo, oficialmente 13%. Estou falando 13 milhões de brasileiros. Luiz Carlos Rauli fala em 500 bilhões de reais em renúncia hoje, né? Um pouquinho mais, dá um pouquinho mais hoje. Nós temos aí uma renúncia muito grande e quando você vê nessas propostas a falta de um combate a esse tema, é importante observar que as duas, tanto do Rauli como a do BNAP, que no caso do Baleia Rossi, elas vão tentar combater essas isenções que ocorreram por todo o Brasil. Só para você ter uma noção, rapidinho, a gente não fugir muito desse tema, hoje nós temos alguns itens que pertencem à cesta básica, entre eles iogurte, arroz, feijão.
eles possuem uma isenção fiscal sobre esses produtos. Só que isso não chega na ponta, isso não chega ao consumidor. E mesmo que chegue, quem vai no supermercado comprar, ele tem poder de compra, ele tem condição de comprar. Então, o que seria o correto? Seria esses setores pagarem, de fato, impostos sobre esses produtos, porque a diferença seria de centavos. A isenção seria da cesta básica só, né? A isenção mas dos itens da cesta básica. Então, na verdade, é o seguinte, a gente, por exemplo, numa análise fria, esse recurso ele não volta para a pessoa mais carente, para o mais pobre, porque, de fato, se eu consigo arrecadar com esses produtos, com esse setor, com a cesta básica, por exemplo, eu posso usar todo o recurso dessa arrecadação em programas sociais para famílias que, de fato, precisam ser atendidas. Então, existe, na verdade, uma injustiça fiscal, uma metodologia de se fazer muito errada. Hoje mesmo eu estive com um dos coordenadores da Ambev e o setor investe em estados que dão isenções fiscais para eles implantarem suas indústrias. Um país igual ao nosso, consumidor de bebidas, você não precisa ter isenção fiscal para determinados setores. E o próprio setor admite que, de fato, não precisaria. Só que essa guerra fiscal entre os estados também é combatida na PEC, por exemplo, do BENAP. Então, é importante observar que alguns problemas mais crônicos do nosso país... a guerra fiscal? Ele tenta combater, né? Principalmente quando você pretende tributar no destino, eu acabo com a vantagem de eu trazer uma indústria exclusivamente para poder ter arrecadação com ela. Porque a situação mudou, né? Hoje, um produto que vem de São Paulo e concorre aqui porque ele vem pela internet e tal, e não paga imposto na chegada, né? E ficam aqui os problemas. Quando eu digo aqui, onde você está e tudo mais. Quando o deputado fala em injustiça fiscal, às vezes você pode pensar que não paga imposto. Paga. Quando você vai no supermercado, quando você consome um serviço ou um produto, está pagando imposto. E se todos pagam o mesmo imposto, quem ganha menos está em desvantagem. Mas há uma tentativa, inclusive nesse projeto do Baleia, não determina, mas simboliza ali a possibilidade de taxar mais renda, né? Bom, quando você fala em taxar mais renda, tem que se observar qual o objetivo de se taxar mais renda. Se for só tirar um pouco do consumo e ir mais para a renda, porque o consumo penaliza indústrias, penaliza emprego. Mas é o raciocínio. Infelizmente a PEC, na verdade existe uma confusão muito grande em quem acompanha a política há muito tempo, principalmente o Instituto do Bernardo Api. A proposta inicial do Bernardo Api contemplava isso, mas a PEC 45 não contempla. Que é do Baleia. Que é do Baleia. Então, ela veio com essa falha. Mas acaba com 5 impostos em um só, né? O IVA. Exatamente. Aí está somando o IVA, mas ela em nenhum momento ela fala em desoneração do consumo. Em nenhum momento se fala assim, reduzir o imposto sobre o consumo, em nenhum momento nós estamos tratando desse tema. Então, é um tema que ele é latente, provavelmente a nossa frente parlamentar vai encabeçar uma emenda, vamos tentar compor com todos os deputados para que, de fato, a gente tenha um imposto menor sobre o produto. Porque o que acontece hoje, na prática, para você que está em casa e conforme foi dito aqui pelo Zé Maria, a verdade é que você paga muito imposto. Não tem jeito, não. Você paga muito imposto, porque quando você vai no supermercado, um assalariado ganha R$1.000, você está deixando ali, no mínimo, R$500 de impostos. Então, quando você está pagando essa metade do seu suor, metade de todos os seus dias trabalhados naquele mês, está ficando em imposto sobre os produtos, uma pessoa do alto escalão, que ganha muito mais do que você, ele não consome mais que R$2.000 no supermercado. Então, uma pessoa que ganha R$20.000, ele está deixando ali apenas 10% do seu salário e, obviamente, ele está pagando também muito imposto como você, mas ele está pagando apenas 5% de imposto referente ao salário dele. Ah, mas ele paga 27.000%. Ainda é muito menos do que você. Então, existe uma injustiça fiscal que precisa ser corrigida. Nós precisamos reduzir esse imposto sobre o consumo e distribuir na renda. E aí sim é onde se trata de aumentar aí, talvez as faixas de tributação, mas sem cometer mais injustiças no nosso país. Eu não posso tributar mais quem já paga 27.000%, que é muito. O que nós estamos planejando, existe um projeto que aí não precisa ser uma PEC, pode ser um projeto de lei.
eu apresentei o projeto de lei 3129, que ele vem de frente a essa necessidade. Ele atualiza a tabela do imposto de renda pessoa física, isentando até R$4.000, quer dizer, quase R$4.000 a faixa de contribuição. Quer dizer, eu libero fortemente uma faixa da população. Sem atualizar a tabela de contribuição, significa aumento de impostos. Sem dúvidas. Porque os salários aumentam até vegetativamente por conta de reajuste salarial. Você teve reajuste, está aumentando o seu pagamento de impostos. Olha só, o Delfim Neto tem uma frase muito boa que diz que existe uma máxima de que você vai pagar imposto. A única coisa que te livra de imposto é a morte. E aí o Delfim Neto disse que passou um tempo, ele descobriu que estava pagando o IPTU do túmulo do pai dele. Ele falou, pronto, não se livra de imposto nem mesmo depois da morte. Olha, nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.